E aí, meus irmãos, boa tarde. A paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês aí, tudo tranquilo? Bom estar com vocês aqui novamente, sempre batendo papo sobre Bíblia, Escritura Sagrada. É muito bom, é uma honra muito grande a gente poder estar aqui sempre aí conversando das Escrituras Sagradas, das coisas de Deus, aquilo que agrega valores espirituais para nós aí, lutar nesse mundo atual a qual nós estamos vivendo. Para mim é sempre uma honra estar aí com vocês. Agradeço todos os meus amigos aí das redes sociais, do YouTube, Instagram, aí você que tem assinado o meu canal lá no YouTube, PR Carlinhos Oliveira. Estamos com 70 pessoas, já 71 amigos ali, e para mim é uma alegria muito grande a gente poder aí ver que tem 71 pessoas aí adquirindo conhecimento, né, mudando a sua chave para esse ano de 2023. Beleza? Para mim é uma honra muito grande. Assine o sininho lá, né? Compartilhe esse vídeo aí, que é muito bom. Isso também é uma maneira da gente poder evangelizar, né? A internet hoje nos traz esse conforto para a gente estar falando. Meus irmãos, eu preparei um esboço aqui maravilhoso, né? Falando sobre um tema chamado predestinação. Né? Tem muitas pessoas que têm dúvida quando fala sobre na predestinação, né? Para muitas pessoas já ouviram falar, ou você que não ouviu falar ainda, vão falar: puxa vida, será que Deus escolheu algumas pessoas já para ser salvas? Deus escolheu algumas pessoas já para ir para o inferno? Já estão predestinadas a ir para o inferno? Já estão predestinadas a ser salvo? O que seria predestinação? O que seria a presciência de Deus? E eu preparei aqui um esboço maravilhoso, né, para a gente poder entender mais sobre isso daí. Será que nós estamos predestinados aí a sofrer? Ou será que nós estamos predestinados a obter a salvação e outros não? Mas o que é predestinação? O que se refere a essa palavra predestinação? Predestinar significa o que, meus queridos amigos, irmãos? Planejar, determinar o destino. Então esse verbo, irmãos, quando nós falamos sobre predestinação, ele encontra nas Sagradas Escrituras somente nessas passagens que eu vou citar para vocês. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Ele fala assim, preste atenção: porque os dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou antes também chamou, e aos que chamou este também justificou, e aos que justificou este também glorificou. Depois você acompanha nas Escrituras Sagradas e outro texto, fala lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, 5 e versículo 11, que fala assim: como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Beleza? Meus irmãos, tem alguns irmãos nossos, né, calvinistas, que quando fala a respeito da predestinação, eles dizem que Deus escolheu os que haviam de se salvar e condenou os demais à perdição eterna, independente dos desejos de cada indivíduo. Então é bom a gente observar que os textos que eu citei aqui acima não afirmam tal coisas e tal teoria que os nossos irmãos calvinistas, que eu tenho um respeito muito grande, falam. Então essas declarações, né, calvinistas, quando a gente começa a entender, parece um pouco contrária ao ensino bíblico, né, sobre o caráter de Deus, o que ele fala nas Escrituras Sagradas. Beleza, irmãos? Mas aqui eu quero fazer uma pergunta para nós bem reflexiva. Como podemos compreender, então, a predestinação bíblica e relacioná-la ao livre-arbítrio? Então vamos lá, meus queridos. Antes da fundação do mundo, Deus já sabia quem haveria de crer em Cristo e quem haveria de rejeitá-lo. Por quê? Porque para os que aceitaram, ele fez um plano. Ele determinou que eles seriam seus filhos semelhantemente a quem? Semelhante a Cristo. Então a predestinação, ela se baseia no quê? Na
ciência de Deus. Que você pode comprovar isso que eu estou falando para vocês lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 2. Então, não numa escolha soberana de Deus. Então, o que eu falei? Predestinar é planejar. Então, Deus tem um plano de salvação para todos, mas isso não significa escolher quem será salvo ou quem será condenado. Tá entendendo? Por exemplo, aqui para vocês entender aqui, na Arca de Noé. A Arca de Noé estava predestinada a flutuar, certo? Sobre as águas lá daquele dilúvio que fala lá no livro de Gênesis. Mas quem seriam os seus ocupantes? Somente Noé e sua família? Não, era uma questão de escolha, era uma questão individual de cada pessoa, naquela época. Então Deus não predestinou que todos morreriam, porém foi uma livre escolha daquelas pessoas de querer participar, de ser salvo ou de não ser salvo. Então a predestinação bíblica, ela sempre se refere, né, a grupos, como nós podemos entender. Então olha só para você ver, o indivíduo, irmão, ele deve escolher qual é o grupo que ele vai querer pertencer. Ou o grupo de Deus, que nos escolheu, como predestinou também Israel para fazer uma missão, né, que foi trazer Jesus ali ao mundo, ou aquela pessoa, aquele indivíduo que escolheu andar nos caminhos das trevas, na perdição, de não obter a salvação. Então não foi algo predestinado que Deus falou, não, você está condenado já desde quando eu te formei em Jeremias capítulo 1, verso número 5. Não, tá certo que o contexto lá é outro, mas se você pegar Salmo capítulo 9, versículo 17, fala assim, ó, os ímpios serão lançados aonde? No inferno. E todas as nações que se esquecerem de Deus. Aqui há algo condicional do indivíduo, há uma escolha do indivíduo. Tá entendendo? Se a gente considerar esse versículo acima como uma determinação que deixa o indivíduo sem escolha, então a gente não precisa mais pregar o evangelho. Se todos os ímpios já estão condenados, para que a gente tem que pregar o evangelho? Para que Jesus morreu na cruz se já está todo mundo predestinado a morrer, a ser condenado? Então nós sabemos que, porém, cada indivíduo ainda tem uma chance, meus irmãos, de deixar a impiedade, aquela vida que está vivendo, e se converter ao evangelho. Quando Jesus, porém, voltar, todos os que forem ímpios irão para o inferno. Não é isso que eu estou falando. É a Bíblia que fala isso aí. E todos que forem justos, vai para o céu. É algo de escolha, irmãos. É uma escolha, não é uma predestinação. Você de repente pode falar, cara, eu sou predestinado a sofrer, a passar por isso, as coisas dar errada na minha vida. Não, não é algo que Deus predestinou. É algo que você, literalmente, através da sua escolha, está automaticamente trazendo um pré-destino daquilo que você está plantando. Então olha só para você ver, irmão, a doutrina da eleição, ela é bíblica, mas não mas ela não elimina o livre-arbítrio. Então, afinal de contas, se não se costuma eleger alguém que não deseja ser eleito, é óbvio, não tem como a gente eleger alguém que não quer ser eleito. Como Deus tem chamado, como Deus tem escolhido, né? Como fala lá em Salmo 37, verso número 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, né? João 15,16, não foi vós quem me escolheu, mas eu vos escolhi. Então, o que acontece? Você precisa desejar ser eleito. Então, a eleição realizada por Deus não foi algo individual, mas é algo que nós vemos aqui coletiva. Coletiva. Tá entendendo? Sabemos, irmãos, que Israel era uma raça literalmente eleita por Deus, certo? Todos nós conhecemos e sabemos que Israel era uma raça eleita por Deus. Então, o que dizer dos cananeus, então? Os cananeus sabemos que era um povo maldito, um povo condenado
predestinado a tudo de ruim que pudesse existir lá naquela época. Contudo, eu abro parênteses aqui, mesmo naquele contexto, um indivíduo cananeu ele podia escapar da predestinação que estava realizado ali para o seu povo e entrar na predestinação de Israel. Foi exatamente o que aconteceu com Raabe, aquela meretriz que se converteu a Deus e deixou literalmente a predestinação de Deus, aquela escolha que Deus escolheu a todo o indivíduo, fazer parte da vida dela. Vocês estão entendendo isso aí, irmão? Então, na universalidade ali, literalmente, do pecado, a graça divina está para todo mundo. Ela é para todos. Beleza? Meu irmão Márcio, que Deus abençoe sua vida, guerreiro. Que Deus continue abençoando você, sua família, seus filhos aí em São Paulo. Estamos aqui falando um pouco sobre predestinação. Então, na universalidade do pecado, irmão, na epístola que nós pegamos a Bíblia lá em Romano, o que Paulo faz? Ele se esforça para quê? Para demonstrar a universalidade do pecado, que não era algo admissível que alguém se considerasse uma exceção. Como se não fosse um pecador aos olhos de Deus. Então, da mesma forma, não é admitido que se alguém que se considere fora do propósito divino da salvação. Então, olha só que legal, irmãos. Pelo que está escrito, nós entendemos que Paulo, ele consideraria ali absurdo tal essa ideia. Então, ele insiste que o pecado atingiu todos e a salvação também, ela é para todo mundo. Ela é para mim, ela é para você, ela é para os nossos irmãos ateístas, para os espíritas, para os kardecistas, para os umbandistas. Ela está para todo mundo, irmão. Então a salvação ela é coletiva. Então a justificação de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que crê. Porque não há, meus irmãos, distinção aqui. Deus ele não faz classe de pessoas como o branco, o negro, o pardo, o mameluco, não. Vocês estão entendendo, irmãos? A salvação está para todos. Pastor Marcílio, Deus abençoe a sua vida. Pastor Nelson, Deus abençoe sua vida também, meus irmãos. Então, assim, a salvação está para todos. E ela é totalmente gratuita. Totalmente gratuita, mediante a redenção em Cristo Jesus. Que se você pegar a Bíblia lá em Romanos, capítulo 3, versículo 32 ao 24, ele fala isso daí. Então, hoje vai caindo por terra toda essa predestinação que muitos foram escolhidos por Deus e outros foram escolhidos para a salvação. Eu estou derrubando todas essas teses aqui. Tá entendendo? Davi, pastor Davi, Deus abençoe sua vida também, meu irmão. Muito bom estar com vocês aqui, né? Louvado seja Deus pela sua vida, meus irmãos. Então, olha que interessante isso aí. Então, quando nós pegamos ali, irmãos, no mundo, e naquele mundo lá também, era uma depravação total. Era totalmente a incapacidade de crer e decidir. É o que acontece hoje mesmo. Então, lá para os nossos irmãos calvinistas, eles afirmam que o ser humano, em estado de morte espiritual, não tem ali condições de crer em Deus e nem aceitar uma oferta da salvação. Então, quando os caras começam a dizer isso daí, eles têm em mente que a morte física como padrão. Então, o que acontece? Um cadáver, irmão, não tem condições de crer e nem escolher. Entretanto, a morte espiritual não guarda, pois, aquela perfeita semelhança com a morte física. Então, pois se assim fosse, o fato de estarmos mortos para o pecado, que nem fala lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 11, significa que somos totalmente incapazes de pecar. E sabemos que não é assim. Então, da mesma forma, meus irmãos, embora os mortos separados da vida ali de Deus e os ímpios não são incapazes de se arrependerem e de crerem no evangelho ou de escolherem outra vida. Tá entendendo, meus irmãos? Deus abençoe o pastor Nelson. Deixa Deus nos usar. Louvado seja Deus. Obrigado pelas palavras, meus irmãos. Então, olha só para vocês terem noção aqui, irmãos. A gente vê ali o que Jesus disse para um grupo de judeus numa determinada ocasião. O que Jesus ele fala? Ele diz assim: e o Pai que me enviou, ele mesmo tem dado testemunho de quê? De mim. Vós nunca ouviste a sua voz,
nem viste a sua forma, e a sua palavra permanece em vós, porque não credes naquele que me enviou. Examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna. E são elas que dão testemunho de quem? Jesus falando, de mim, mas não quereis vir a mim para terdes a vida. Lá em João capítulo 5, versículo 37 ao 40. Aqui há uma escolha do indivíduo. O que Jesus fala? Vocês não querem vir a mim. Então, se vocês não virem a mim, a predestinação ou pré-destino que vocês têm, literalmente, não é a salvação. É outra coisa que nós chamamos de Sheol, ou Hades, ou inferno. Então, aqueles judeus, eles estavam mortos espiritualmente. Tanto assim, meus irmãos, que Jesus lhe ofereceu o quê? A vida. Só lhe oferece a vida quem está morto. Então, entretanto, tal condição de morte espiritual para aqueles caras, eles não representavam a incapacidade de crer. Pois Jesus lhe repreendeu por causa do quê? Daquele fato da sua incredulidade. Eles estavam ali em vida, morte física, mas estavam mortos espiritualmente. Por isso que Jesus fala vida. Por isso que lá em João capítulo 3, tem aquela passagem que nós conhecemos, que fala sobre Nicodemos do nascer de novo. Estava vivo, mas precisava ter um encontro com Deus, usar o seu livre arbítrio para mostrar para eles que eles estavam mortos espirituais, mas eles tinham livre arbítrio para escolher o seu predestino ou o seu destino. Jesus disse-lhes, não quereis vir a mim para tal vida? Jesus fala para eles aqui, é uma pergunta para eles condicional. Jesus fala, vocês não querem vir para ter vida? Vocês não querem vir para mim, para o meu Pai para ter vida? Outros mortos quiseram e foram vivificados. Olha só, irmãos, como é interessante quando nós pegamos todo o contexto daqui. Então, assim, irmãos, a perseverança dos santos, dos homens e mulheres de Deus, automaticamente ela é irreversível, irmãos. Ela é totalmente irreversível. Se a salvação dependesse unicamente e exclusivamente de Deus, seria natural que todos os escolhidos, para a salvação perseverassem até o fim. Mas como sabemos que a salvação depende também da vontade humana, da nossa vontade, nós deduzimos que o homem também pode rejeitá-la após tê-la abraçado. Do mesmo jeito que nós predestinamos, escolhemos o amor de Cristo, nós também podemos escolher que nós não queremos mais andar com Cristo e com Deus e fazer a sua vontade. Nós podemos rejeitá-la. O que diz? O homem pode cair da graça divina, conforme a afirmação do apóstolo Paulo, lá no livro dos Gálatas, no capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 11. A Bíblia fala isso daí. Olha o que fala as Escrituras. Eis que eu quem falando aqui no modo singular? O apóstolo Shaul, Paulo, ele fala, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça que caístes. Então quer dizer que a graça, nós podemos cair da graça de Cristo. Não que Cristo não derrame e continue a querer nos dar a tua graça, mas nós podemos deixar com que aquela graça que foi nos manifesta, seja deixada de lado. Então o apóstolo Paulo, ele escreveu para os cristãos literalmente verdadeiros, meus irmãos, que eles estavam inclinados para adotar a lei judaica como uma condição para a salvação. E assim os caras fizeram. Então talvez alguns dos caras lá já tinham feito, eles teriam caído da graça e estaria separado de Cristo e ele de nada lhe aproveitaria. E é óbvio, viu, meus irmãos, é óbvio que não estaria salvos. Óbvio. Se não, é correto afirmar que se não estariam salvos, é porque nunca estiveram.
Tá entendendo? Então Paulo pensava dessa forma. Se pecasse, não lhe teria enviado uma epístola. Não teria feito essa epístola. Então o apóstolo haveria de quê? De escrever doutrinas para admoestar, repreender aquelas pessoas que nunca foram salvas. Para que ele faria isso daí? Então, de fato, é que elas eram salvas e corriam o risco de quê? De se desviarem. Então, essas mesmas pessoas, Paulo, ele continua a fazer o quê? Ele continua advertindo. Se você pegar os Gálatas aí no capítulo 5 mesmo, no versículo 19 e 21, o que Paulo fala? Ele diz assim, ora, as obras da carne são manifestas, a quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, as inimizades, contendas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias, as coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Por que eles não vão herdar o reino de Deus? Por causa das escolhas a qual eles estavam trilhando o seu destino, que Deus não nos chamou para que assim fosse, mas que pelas decisões estavam óbvio, mostrando para eles que se eles continuassem a vivendo com todo tipo de cultura que eles estavam tendo aqui, o destino deles seria inferno. Tá entendendo, irmãos? Se a perseverança dos santos fosse algo automático e irreversível, que dependente apenas que Deus, né, o Novo Testamento não estaria repleto de advertência, irmãos. Então Paulo está tendo várias advertências, mostrando para eles que automaticamente pelas suas atitudes eles iriam se perder. Então o Novo Testamento não precisaria ser tão extenso assim. Se todos ou se tudo já tivesse predeterminado por Deus para cada um de nós, de modo que nada pudéssemos fazer ou escolher para mudar o rumo espiritual da nossa vida, então as escrituras estão repletas de textos que são textos condicionais, que estabelecem os planos que vão se cumprir em nós somente se nós satisfizermos uma série de condições pré-estabelecidas. Sendo assim, se eles não cumprirão em outras pessoas esses requisitos do plano divino, irmãos. Tá entendendo? Como é lindo e apaixonante quando nós pegamos isso daí. Então, se a situação de cada indivíduo estivesse já pré-determinada, esses textos bíblicos teriam afirmações incondicionais, visto que aconteceriam de qualquer forma. Por que Jesus ele fala lá em João 15, capítulo 5, versículo 7, que fala: eu sou a videira e vós sois a vara. Quem não permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada pode fazer. Quem não permanecer em mim é lançado fora, e a vara seca, e tais varas serão recolhidas e lançadas no fogo e queimada. Se vos permanecer aonde? Em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, tudo o que perdires vos será feito. Então aquela vara que não permanecer na videira era cristão verdadeiro, pois está ligada em quem? Ligada em Cristo. No entanto, muitas pessoas resolveu abandoná-lo. Então Jesus estava certo dessa possibilidade e por isso estava fazendo o quê? Advertindo os seus discípulos. Se estava algo pré-determinado, Jesus não precisava ali estar advertindo os seus discípulos. Se você pegar o livro de Hebreus, meus irmãos, capítulo 3, verso número 14, olha o que fala aí. Porque nos temos tornado participantes de quem? De Cristo. Se é que guardamos firme até o fim a nossa confiança inicial. Então o autor aqui, irmãos, ele tinha dúvida sobre a sua salvação? Ele tinha dúvida? Não. Mas estava consciente, né, sobre a necessidade de uma perseverança e que esta não seria automaticamente nem irreversível. Tá entendendo? A própria Escritura Sagrada ele já nos fala, irmãos.
Os textos bíblicos que eu estou te dando, lá no livro de Colossenses, capítulo 1, verso de número 23, fala: se alguém permanecer na onde? Na fé, fundados firmes, não vos deixando apartar da esperança de quem? Do evangelho a qual ouvistes, o que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu quem? Paulo, fui constituído como ministros. Dirás então, olha só o que fala outro lá em Romanos capítulo 11, versículo 19 a 23, ele fala: dirás então, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Esta também, pela sua incredulidade, foram quebrados, e pela tua fé estar firmes. Não te ensoberbeças, mas teme, porque Deus não poupou os ramos naturais, não te poupou a ti. Considera, pois, a bondade, a severidade de Deus, para com os que caíram da severidade, para contigo a bondade de Deus, se permaneceres aonde? Nessa bondade. Ao contrário, também tu serás cortado, e ainda eles, se não permaneceres na incredulidade, serão enxertados, porque o poderoso é Deus para nos enxertar novamente. Tá entendendo, irmãos? Deus não nos escolheu para uns ser condenados, outros para sofrer. Então esses escritos aqui do Novo Testamento, eles se mostram totalmente preocupados e temerosos com a relação e a condição espiritual dos nossos irmãos. Se o nosso destino espiritual estivesse traçado e fosse inevitável, eles não se preocupariam. Se já teria um predestino, qual a preocupação de Jesus vir para cá? Se nós estávamos predestinados ali a uns ir para o inferno e outros ser salvos, para que Jesus veio? Para que Jesus iria trazer esses versículos falando isso daí? É algo totalmente que não faz sentido. Tá entendendo, irmãos? Então, irmãos, eu não quero que os irmãos ignorem o que os nossos pais estiveram todo o tempo lá debaixo, da nuvem, de todos que passariam pelo mar e pela nuvem no mar, e que todos foram batizados lá em Moisés, e todos que comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhavam, e aquela pedra é Cristo. Mas o que acontece, meus queridos? Mas Deus não se agradou da maior parte dele, pelo fim que foram prostrados aonde? Lá no deserto. Então o deserto foi que nem eu falei em alguns vídeos, o deserto ele é transitório, não é para você morar. Então, ora, estas coisas, meus queridos irmãos, não foram feitas para exemplo, mas para fim que não pudéssemos mais continuar achando que nós fomos ali criados para viver uma vida predestinada a sofrer. Não, claro que não. Senão não tem fundamento. Tá entendendo, irmãos? Então, olha só, Deus ele chamou todos. Agora, o nosso destino, a nossa vida, os nossos sonhos e os nossos projetos, quem escolhe somos nós. O seu destino, quem escolhe é você. As suas escolhas, quem escolhe é você. Se você vai ter um destino de salvação ou um destino de perdição, irmãos. Então, assim, a escolha, ela é mútua. A graça divina, ela tá para todos. A presciência de Deus, como eu falei aqui, ela é para todos. Então, não é para grupos de indivíduos, porque seria algo tão subjetivo, tão ingrato, se Deus fizesse tudo para já ter escolhido os seus queridinhos e para ter deixado outros já para a salvação eterna. Então, irmãos, na história de Israel, nós verificamos que o plano de Deus para a nação não estava em uma execução. E não obstante, muitos indivíduos se excluíram desse processo. E foi o mesmo pode acontecer hoje na igreja. É o que tem acontecido. Muitas pessoas não querem a graça de Deus, não querem andar com Deus. Então, automaticamente,
o seu destino, ele já está sendo traçado, não por aquilo que Deus traçou, mas por aquilo que aquela pessoa tem traçado. Então, porque naquela época, muitos também, como nós, está sendo pregada as boas novas. Mas a palavra da pregação, para muitas pessoas, não está tendo proveito. Por quê? Porque não estão tendo fé, não estão tendo entrega. Então você pega Hebreus, no capítulo 4, versículo 1 ao 3, fala: porque nós, o que temos crido, é que entramos no descanso. Tal como disse, assim jurei, na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Todos os israelitas, irmãos, estavam predestinados para participar do propósito divino, mas não eram obrigados a isso, os caras não eram obrigados, como você não é obrigado. Mas sabemos que andar com Deus, fazer a vontade de Deus é bem melhor. Então o amadurecimento de Israel como nação parece ter sido um ato divino. Então, entretanto, meus irmãos, não impediu que muito lá de Israel individualmente agisse de modo diferente na tendência nacional. Então os apóstolos de Jesus e também Paulo, os caras eram judeus, mas usaram o seu direito, literalmente, de escolha para aceitar o evangelho ou não. Foi um processo de escolha, como na minha vida e na sua vida. Então, embora Paulo tenha se convertido em situação nada convencional que nós conhecemos, nós não podemos concluir que ele não usou do seu livre arbítrio. Foi algo que estava predestinado? Foi algo que Deus colocou para ele fazer? A nossa predestinação, o nosso chamado, está onde está o nosso coração, aonde está a nossa vontade de ser usado nas mãos de Deus. Então Deus tem algo já pré-destinado para a sua vida, conforme a vontade, o desejo do seu coração de fazer a obra dele com amor. Porque cada um Deus tem ali para realizar em cada determinada função. Pergunta comigo, como seria chato se tivesse somente pastores, se não existissem os evangelistas, os levitas, os missionários, os mestres? Então, cada um tem o seu chamado, naquilo que Deus vê na nossa capacidade, que pode nos usar de uma maneira tremenda. Lucas, ele era médico, todos lá eram médicos, mas Lucas era médico. Tá entendendo, meus irmãos? Embora Paulo tenha se convertido numa situação difícil, Paulo decidiu, cara, de escolher ou não escolher, que é o nosso livre-arbítrio. Então a Bíblia contém uma série de textos em que o direito do humano fica a nossa escolha. Adão e Eva, para me encerrar, lá no Jardim do Éden, poderiam escolher do fruto que comeriam, mas os caras escolheram a desobediência e foram castigados por causa dela. Então, se eles tivessem predestinado a pecar, Deus não os condenaria. Por que Deus os condenou? Se eles estavam predestinados a pecar. Mas foi um direito de escolha. Depois, quando vieram Caim e Abel, Deus deixou bem claro ali para Caim que se ele mudasse a sua atitude, a sua oferta poderia ser o quê? Poderia ser aceita. Gênesis capítulo 4, verso de número 7. Então, por outro lado, havia uma opção pelo pecado. Está entendendo? Se tudo estivesse predestinado ou predeterminado por Deus, está entendendo, irmãos? Por que o Senhor haveria de alertá-lo? Então é bom a gente observar que Caim, ele estava morto espiritualmente, mas isso não significava a incapacidade de ouvir a voz de Deus, de crer e de decidir. Então outras passagens aqui que você pode ver, lá em Josué capítulo 24, verso número 15, fala: Mas se vos parece o mal a servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir, aos deuses a quem servem os vossos pais, que estava além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitas.
Porém, eu e a minha casa serviremos a quem? Ao Senhor. Deuteronômio capítulo 30, verso de número 19 fala: o céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que dei e te pus diante de ti vida ou morte, bênção ou maldição. Escolhe, pois, o que? A vida, para que vivas você e a tua descendência. Aqui já era algo que estava predestinado. Porque se fosse algo predestinado, não havia necessidade de ter esse versículo no Velho Testamento. Porque se já estava todo mundo condenado, ou se tudo já estava condenado, para que haveria falar, escolhe a bênção que eu coloco diante de você? O versículo devia estar falando assim, vocês são testemunha, mas hoje vocês estão todo mundo condenado, porque eu escolhi já as pessoas que estão para a vida e vocês, infelizmente, eu já escolhi para a morte. Tá entendendo, meus irmãos? Então, só para que fique dentro aí do meu e do seu coração isso daqui. É uma realidade que totalmente está sendo colocada à posta. A realidade hoje é o que nós vemos de uma apostasia aqui muito grande. Então o filho pode deixar de ser filho? Não, mas isso não significa que ele será salvo. Tá entendendo, meus irmãos? A complexidade, os israelitas foram chamados o quê? Filhos de Deus. E a eles pertencia o quê? A adoção. Romanos capítulo 9, lá no verso de número 4, Jesus disse: também vos digo que muitos virão da onde? Lá do Oriente e do Ocidente, e reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó, o reino de Deus, mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dente. Assim também na igreja, irmãos, não basta sermos filhos de Deus, precisamos ser obedientes e fiéis, o que fala a palavra até o fim, para que o nosso destino seja a Jerusalém celestial. Se você pegar lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, Paulo diz que nos últimos dias haverá grande apostasia. A palavra significa abandono da fé, desvio do caminho de Deus. Só o verdadeiro cristão pode apostatar-se. Aquele que nunca teve a verdadeira experiência do Senhor e não tem de que se desviar. Além disso, os escritores bíblicos não estavam preocupados com falsos que quando escreveram essa advertência já mencionadas. Então a preocupação da apostasia era com aqueles que já reconheceram ali do seu destino. Então quando Pedro escreveu sobre os falsos mestres, ele deixou bem claro que se tratava de pessoas que haviam sido salvas, mas se desviaram para a perdição. Tá entendendo, irmãos? A graça de Deus, nós sabemos que ela é irresistível, é algo irresistível. Se você pegar, João capítulo 3,16, se a graça fosse irresistível, todos os seres humanos seriam salvos, visto porque Deus amou o mundo, que nem fala lá. Quer que todos os homens se salvem, 2 Tessalonicenses capítulo 2,4, e todos são salvos da sua graça, conforme Paulo escreveu lá em Tito capítulo 11. Então, assim, as pessoas podem resistir à graça de Deus. Ela é irresistível? Ela é resistível. Tem pessoas que não querem a graça. Nem todos se salvarão porque resistem à graça de Deus. O Espírito Santo é o agente da salvação, como muitos resistem. Como diz Estevão lá: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, ouvido vós, sempre resisti a quem? O Espírito Santo, como fizesse os vossos pais. Então, irmãos, tem muitas pessoas que nós conhecemos que estão resistindo à graça de Deus. E Deus é soberano. Amém, meus irmãos? Eu não vou me estender muito, que eu tinha mais coisas para falar aqui. Mas assim, hoje você entendeu. Hoje você entendeu de uma vez por todas que Deus não nos escolheu uns para ser salvos e outros para morrer na vida eterna. Não, é uma questão individual de cada escolha, de cada pessoa. Porque senão, para que Jesus viria?
para que teria evangelho? Para que existiria os apóstolos? Para que houveria os mártires? Para que haveria um monte de coisas se já está todo mundo condenado? Então, eu creio na minha concepção que não há muito cabimento sobre isso. Respeito, mas não tem muito cabimento. Beleza, meus irmãos? Então, vou ser redundante. Assine o meu canal, compartilhe lá o meu vídeo, beleza? Que a graça e a paz do Criador estejam no coração de cada um de vocês, que vocês possam continuar escolhendo a servir a Cristo, porque Cristo nos tem um destino, eu não vou nem dizer um pré-destino, porque quando você aceita Jesus, nós temos um destino selado. Nós temos um destino que é a Nova Jerusalém Celestial. E você ainda que não entregou sua vida a Jesus, irmão, não perca tempo. Não deixa que o destino, a qual hoje muitas das vezes está agindo na sua vida, seja choro e ranger de dentes, como perdição de trevas. Deus tem um destino para a sua vida, que é salvação. Agora a escolha quem faz é você. Beleza? Tamo junto, que a graça e a paz do Criador estejam no seu coração. Grande abraço no vosso coração. Deus vos abençoe.